Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou Leandro Luiz e mais uma vez sejam todos bem-vindos ao Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem o patrocínio da Bradimex, associação que representa as principais distribuidoras desse gênero de medicamentos. E hoje estou com uma presença super especial. Tive a oportunidade de bater um papo precioso com ele no almoço, né? E deixei claro para ele naquele momento que ele era presença obrigatória aqui no Talks. E que bom que as agendas, né, se conciliaram e a gente tem a honra de receber aqui o Adib Jacob, presidente da divisão farmacêutica da Bayer aqui para todo o Brasil e América Latina também, né? E vem falar um pouquinho mais sobre esse mercado de specialty e tem muitas movimentações interessantes, não só da Bayer, né? Mas de toda a indústria farmacêutica. E a gente vai, né, quer ouvir um pouco o Adib, até pela vivência internacional que ele tem, pelo conhecimento de outros mercados, que pode ser extremamente relevante para o desenvolvimento dos medicamentos de especialidades no Brasil. Adib, mais uma vez, seja bem-vindo aí ao Panorama Talks. Leandro, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Legal, Adib. Bom, vamos começar a falar um pouquinho pela sua vivência. Assim, como é que você encara hoje o mercado de medicamentos de especialidades no Brasil? A gente sabe que existem lacunas, existem carências e gargalos que naturalmente precisam ser resolvidos, mas a gente vê avanços, né, nesse sentido, né? Eu imagino que você, acompanhando o andamento da tecnologia e também, né, os próprios movimentos da indústria farmacêutica, como é que você vê esse mercado hoje no Brasil, o seu patamar atual? Leandro, certamente muitos avanços. A gente sabe que temos necessidades médicas não assistidas muito na área de especialidades, patologias mais complexas, onde a solução para essa patologia, para prolongar e melhorar a vida do paciente, acaba sendo em medicamentos que a gente chama non-retail, mercado institucional ou de especialidades. Essa nomenclatura varia um pouquinho por país, mas no mercado, né, para produtos mais sofisticados, produtos de especialidade. Se a gente vê o crescimento do mercado, tanto no Brasil quanto mundialmente, é muito claro perceber essa dinâmica. Os produtos de especialidades, já há alguns anos, crescendo numa velocidade muito maior do que a gente pode chamar de retail ou medicina geral. Se a gente olha pesquisa e desenvolvimento das moléculas em pesquisa em humanos, a grande maioria esmagadora também é de produtos de especialidades. Dentro delas, a oncologia, por exemplo, comanda na casa de 30%, 40% de todas as moléculas que estão sendo pesquisadas em seres humanos, em oncologia, para você ter uma ideia. E a vertente científica também está indo muito para a área de especialidades. Se a gente pensar os grandes pilares dos últimos 30 anos, se eu puder resumir, foram biológicos, na década de 90, muito na área de especialidades. Depois a imuno-oncologia, uma grande vertente também, na área, certamente, câncer, especialidades. E agora, né, se a gente olhar qual que é a grande vertente, né, da ciência médica hoje em dia, terapia celular higiênica, certamente também para patologias na área de especialidades. Então, uma área que cresce muito mais do que o mercado, é onde a pesquisa está indo e é onde a grande maioria das empresas está muito focada, né? Ou somente em especialidades, ou uma grande parte daquela empresa está em especialidades, sobretudo as multinacionais, eu me refiro, né? Tem empresas que verteram totalmente a especialidades, as que ainda têm uma área de general medicine, tem uma área também muito grande de especialidades, como é o caso da Bayer, por exemplo. Legal. E considerando não só esse contexto geral da indústria farmacêutica, mas também a atuação da Bayer, como é que o mercado brasileiro está sendo enxergado? Com muito, com muito otimismo, Leandro. É uma excelente perspectiva, porque a área de especialidades, eu costumo dizer ao longo da minha carreira, até para profissionais que estão começando, não é que uma área é melhor ou pior que a outra. Eu só acho que elas são diferentes. Especialidades, uma medicina mais geral. Elas são simplesmente diferentes. E um dos grandes temas de diferença é o pagador. Numa área de cuidados gerais, o pagador no Brasil tende a ser o próprio paciente. Ele vai na farmácia e paga pelo seu medicamento, como ele paga para alimentos e outros, né, itens em geral. Nos produtos em especialidades, o pagador, por ser produtos mais sofisticados, que comandam um custo de tratamento um pouco maior, o pagador é institucional, invariavelmente, que pode ser o SUS,
uma operadora de saúde ou uma secretaria estadual ou municipal de saúde. E aí, respondendo a tua pergunta, se profissionalizou muito e avançou muito o acesso a medicamentos no Brasil, especialidades. Seja através do SUS, com a criação da Conitec. Eu me lembro, eu estava no Brasil na época que a Conitec foi criada, lá se vão 14, 15 anos, e também no hall da ANS. A ANS entendendo o valor de medicamentos importantes, né, e entendendo a importância de cobrir para ampliar e melhorar a vida dos pacientes, às vezes até diminuindo o custo de tratamento. Então, tem avançado muito o tema de acesso a medicamentos de especialidades no Brasil. Está perfeito? Óbvio que não, mas também está perfeito na Alemanha? Está perfeito nos Estados Unidos? Está perfeito no Japão? Também não. Mas a gente no Brasil avançou muito. Então, você tem pagadores institucionais mais e mais entendendo o valor, não é todos os medicamentos, você tem que ter um produto que comprove custo-efetividade, obviamente. Você tem que ter uma estratégia, né, de como custear esse produto pelos pagadores, mais sofisticadas. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas está evoluindo muito o acesso a medicamentos especialidades no Brasil na última década, eu diria. E Adib, falando um pouco mais sobre essa equação público e privado, né? Quer dizer, pensando na menor participação em volume do poder público, como você acha que é possível resolver essa lacuna? Existem caminhos, né? Queria saber um pouquinho quais as estratégias mais eficazes, né, para mudar um pouquinho essa equação. Sem dúvida, Leandro. Essa é uma excelente pergunta. E, para mim, tem alguns elementos importantes por trás dela. A primeira é a questão da gente conseguir dialogar com os pagadores. Aí, no setor privado, mas público também, sobre o custo do produto versus o custo de tratamento. Então, muitos medicamentos, você tem um apelo de custo-efetividade, que também se chama farmacoeconômico, na linguagem mais técnica, que mostra que o custo do tratamento que aquele medicamento oferece é menor do que tratar o paciente pelas vias tradicionais. E eu percebo os pagadores, o poder público, começando a entender mais e mais esse apelo, né, no custo do tratamento, sem falar na qualidade de vida do paciente. Então, uma mudança de paradigma do custo do produto para o custo de tratamento. Além disso, a indústria tem que ter a responsabilidade, na minha opinião, eu sempre acreditei muito nisso, de operar no Brasil com preços competitivos, preços adequados a questões macroeconômicas do país. E a Bayer, por exemplo, a empresa que eu trabalho, tem uma visão muito clara disso. Então, a gente oferece ao SUS preços palatáveis e dentro de uma realidade econômica brasileira e provando o custo do tratamento. Além disso, para finalizar, e eu vejo muito avanço nessa parte, é também discutir com os pagadores modalidades mais inovadoras, mais inteligentes de pagamento. E não só o custo do produto, da caixinha, do frasco, da ampola, mas, por exemplo, um modelo de compartilhamento de risco, onde o pagador vai pagar se o produto entregar o que está se propondo para aquele paciente. Se para um paciente o produto não entregar o que se propõe, o risco fica com a indústria. Então, esse se conhece como compartilhamento de risco. Existem outras modalidades mais inteligentes, que é acordar um teto, a partir daquele teto se negocia, para trazer para o SUS também um tema muito importante, Leandro e colegas, que é previsibilidade. O governo precisa de previsibilidade de gastos, eu compreendo isso. E você consegue trazer previsibilidade com modelos mais inteligentes de custeio. É a velha resposta para a velha pergunta sobre quem paga a conta, né? Mas de uma maneira mais efetiva, né? Com conversa, com diálogo, com interação. E até emendando nessa sua análise, houve um movimento recente importante da Bayer no segmento de hemofilia, né? Acho que é interessante, né, compartilhar com os nossos espectadores essa grande, eu entendo como uma grande conquista, né? Acho que sem dúvida, considerando que o Brasil é um dos maiores mercados em incidência, né, dessa doença. Fala um pouquinho para a gente sobre esse investimento. Exato. Leandro, exatamente. O Brasil é o quarto, quinto país com mais pessoas com hemofilia no mundo. São 13 mil pessoas com tratamento. Eu comentei anteriormente que eu tenho um profundo respeito pelo SUS, tratamento totalmente custeado pelo SUS, mas que
até agora, não teve oportunidade de oferecer tratamentos mais inovadores. A Bayer, já há mais de 30 anos, é uma empresa com grande foco na hemofilia, com uma história linda na hemofilia. A Bayer tem dos produtos mais modernos para tratar esse paciente. Hoje em dia, está presente no mundo inteiro. Então, a gente está num diálogo já há alguns anos com o sistema público, com a proposta de poder oferecer. Nós temos hoje um medicamento muito inovador, porque o que acontece? É uma patologia crônica, o paciente com hemofilia. Então, ele tem que se tratar para prever sangramentos durante uma vida. E o que esse paciente quer? Ele quer usar o remédio o menos possível, até porque é uma aplicação endovenosa, na veia. E esse produto que nós temos oferece até uma vez por semana só de uso. E o que tem disponível hoje você tem que usar no intervalo mais ou menos de 2 dias, a cada 2 dias, 3 dias. Então, nós temos uma discussão, eu sou um otimista, eu acho que a gente vai ter em breve uma discussão com o sistema público de incorporar esse produto, finalizar a incorporação, porque, além de tudo, a nossa proposta, eu comentei de custo, é que ele seja ainda mais barato do que o governo compra atualmente um produto que não é tão moderno quanto o produto da Bayer. Então, estou muito entusiasmado. Só para finalizar, Leandro, eu até fico entusiasmado, porque é um caso lindo de ganha-ganha. O paciente vai ganhar porque vai se infundir menos vezes. O médico vai ganhar porque vai ter mais uma opção. O médico quer ter opções. Cada paciente é uma realidade. O SUS vai ganhar porque vai gastar menos. E a Bayer vai ter oportunidade de trazer inovação para o país. E a gente está em discussões, inclusive, fazer isso através de uma PDP, de uma transferência de tecnologia com a Hemobras. Bacana. Não, realmente é o ganha-ganha, como você comentou, da maneira mais profunda possível, né? E necessária, né, para um país, considerando um país com tendência de envelhecimento, com as dimensões geográficas, né, que são muito peculiares, né? E é até difícil te fazer essa pergunta, né? Mas vamos deixá-la para o final. Quero saber um pouco mais sobre os movimentos da Bayer aqui no Brasil em relação a medicamentos de especialidades, considerando não só hemofilia, mas também outras áreas terapêuticas. Fala um pouquinho para a gente sobre como é que a Bayer está se movimentando e o que esperar aí de novos medicamentos ainda para 24. Obrigado, Leandro. E é muito interessante, eu completo 6 anos de Bayer. E eu entrei, antes disso, mais de 20 anos de carreira, em muitas especialidades. Eu já trabalhei em áreas como oncologia, transplante de órgãos, medicamentos para evitar a rejeição em transplantes, imunologia, enfim. E eu entrei num momento que a Bayer dava essa guinada, Leandro, colegas. Até então, uma empresa que era mais focada em pílulas anticoncepcionais e medicamentos para doenças cardiovasculares, e chegava um pipeline de produtos de especialidades. Então, eu tive o privilégio, junto com profissionais maravilhosos aqui dentro da Bayer, de abrir essa nova fase da companhia e lançar muitos produtos de especialidades. Então, nós estamos hoje muito presentes e com uma participação muito relevante em câncer. Para te dar uma ideia, no passado, a nossa área de oncologia cresceu 40%, e produtos para tumores importantes. Se você pensar câncer de próstata, temos um produto maravilhoso que está tendo uma aceitação fantástica, que ele atua em vários estágios do câncer de próstata, que é o segundo câncer de maior prevalência no homem. Então, problema de saúde pública, inclusive. Câncer de colo retal, estamos presentes, câncer de fígado, e um produto que abriu uma enciclopédia no tratamento de câncer, que é um produto que trata mais de 30 tipos de tumor em órgãos distintos, que tem uma mutação específica, inclusive câncer infantil. É um produto também que nos encheu de orgulho quando foi trazido ao país. Então, muito forte em câncer, muito forte na oftalmologia, para doenças da retina, com produto também de especialidades, líder de mercado, na prevenção da cegueira, em vários tipos de patologia da parte mais de trás do olho, da retina. Hemofilia, comentamos, né? Temos vários produtos, mas um produto muito moderno, que eu espero em breve estar disponível no SUS para os pacientes. Uma área mais sofisticada de pneumologia também, que é a hipertensão pulmonar. É uma patologia mais específica, complexa, muito demandante para o paciente. A gente tem 2 produtos muito importantes em hipertensão pulmonar também.
E mesmo na ginecologia, com os dispositivos intrauterinos hormonais de longa duração, se poderia articular que é um produto de especialidade, porque não é uma pílula, mas é um dispositivo que vai oferecer 5 anos para a mulher, né, de proteção de uma gravidez não planejada. Então, nós estamos muito bem estruturados em áreas terapêuticas importantes, lendo especialidades. E, para finalizar, se você me pergunta, né, onde está a vanguarda da ciência hoje? Como há 30 anos eu te falaria são os biológicos. Há 15, 20 anos eu te falaria é a imuno-oncologia. Hoje é a terapia celular higiênica. Você já deve ter coberto bastante no Panorama Talks, né? É você, através de um tratamento genético ou celular, você curar o paciente. E aí vem toda uma discussão super complexa de custeio, porque aí você está curando o paciente. A Bayer também tem uma plataforma muito sólida em terapia celular higiênica, com estudo já em humanos, em doenças do sistema nervoso, Parkinson, e doenças também cardiovasculares, como insuficiência cardíaca. Então, se você olhar para onde a ciência está indo, que é a terapia gênica e celular, a Bayer também está extremamente estruturada lá. Não, bacana, né? Bacana esse projeto multi-especialidades, né? Que você de alguma forma mantém, né? E interessante, né? O desafio. E aí eu não tem jeito, Adib. Eu pensei em escapar dessa pergunta, mas ela é inevitável e eu sei que as respostas não são simples, né? Porque a gente está falando de mercados muito distintos. Mas tua experiência aí no mercados internacionais e agora, né? Uma interação mais direta com uma multinacional alemã, de origem alemã, né? Mas global, né? Como é que é trabalhar no Brasil, essa área de medicamentos de especialidades, considerando o mapa que nós temos aqui, os desafios enormes que, né, ligados aí à desigualdade, à ampla dependência de poder público. Como é que a Alemanha pode ensinar para o Brasil, né, estratégias interessantes para driblar essa situação? Ou vice-versa, né, Leandro? Muito, muito interessante. Boa, é verdade, boa. A gente faz sempre essa pergunta de lá para cá, mas é interessante você trazer esse ponto também. O que aqui pode ensinar também, né? Muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. E tem, não é porque eu estou aqui falando com você e com, né, uma plateia brasileira, mas isso é muito interessante. E eu trabalhei em muitos países da Europa e tenho bastante contato com os Estados Unidos também. E o ecossistema de saúde, de medicamentos, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, pode parecer estranho o que eu estou te falando, mas tende a convergir com os dilemas que esses países enfrentam, com economias que não crescem, população vivendo mais, a pirâmide demográfica, as pessoas vivendo 80, 90 anos, não mais trabalhando, mas tendo o período que mais depende do sistema de saúde. Então, também os dilemas de custeio, de acesso, eles são dilemas, talvez não com a mesma intensidade ainda, mas dilemas tão nobres quanto nós temos no Brasil. Mas deixa eu te dar alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, a inovação médica. O médico adotar uma terapia nova. Eu vejo o Brasil, médicos extremamente bem formados, que estudam, que se atualizam, e médicos que tomam a iniciativa de um tratamento inovador, até de uma maneira menos conservadora que na Europa. Na Europa, os médicos, em geral, por favor, eu estou generalizando, é óbvio, mas tendem a ser um pouquinho mais conservadores, até porque o sistema lá, muitas vezes, obriga o médico a seguir alguns parâmetros, a seguir algoritmos, que vão retardar o uso de uma medicação mais moderna, por incrível que pareça. Mas também como espírito, atitude, o médico brasileiro é um médico que ele quer ajudar o paciente. Ele quer fazer o melhor para o paciente. Então, se tiver um medicamento inovador que se prove o seu valor clínico, o médico brasileiro tende a adotar com alguma rapidez. E nós vemos isso em curvas de adoção de alguns produtos, onde o Brasil é um dos países que segue mais rapidamente nessa adoção. Preço. Bem, preço, e por questões macroeconômicas, o Brasil tende a ter preços menores, até pela maneira como a CEMED funciona, nossa Câmara de Preços. Ela usa uma cesta de produtos e tende a pegar aí o valor mais baixo de uma cesta. Então, preços tendem a ser menores no Brasil. E eu compreendo
porque o Brasil também tem 200 milhões de habitantes. E alguns desses países também têm uma população muito menor. Mas preço, a gente tem que entender, até para um algoritmo de formação de preço, preços tendem a ser menores no Brasil. Acesso. Eu estava comentando com você, Leandro, uma das suas excelentes perguntas, evoluiu muito o acesso a medicamentos especializados no Brasil. Seja através do SUS na Conitec, seja através do rol da ANS. Mas o que ocorre? Esse acesso tende a demorar um pouco mais no Brasil. Se você pega um excelente medicamento que salva vidas, há acesso no Brasil, público, privado, como há acesso na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Sim. Quais são as diferenças? O preço tende a ser mais baixo, eu já mencionei, e tende a levar um pouco mais de tempo. Então, qual seria a minha expectativa, a minha esperança, e nós estamos todos no ecossistema de saúde trabalhando para isso? É que esse acesso possa ser mais rápido. Existem comparações que mostram que o acesso leva um pouco mais. A propósito, países como o México levam ainda muito mais tempo que o Brasil, sendo muito franco nessa avaliação global, geográfica aqui com você. Porém, tende a ser um pouco mais demorado o acesso no Brasil para medicamentos especializados comparados com a Europa. Então, tentei olhar na dinâmica de preço, timing de acesso e atitude da inovação médica pelo médico. Então, algumas coisas o Brasil está na frente, outras evoluímos, mas temos um caminho ainda para percorrer. Mas que bom, né? Acho que é legal montar esse quebra-cabeça para a gente entender que os desafios não são simples, mas eles estão postos na mesa e as soluções existem. Acho que é uma questão de ampliar o diálogo, ampliar a interação e debater cada vez mais o assunto. E poderíamos debater muito mais longamente esse tema, não tenho dúvida alguma, mas nosso tempo, né, nos compromete. Mas, Adib, foi um prazer contar com a tua presença, entender um pouco o atual estágio da Bayer nesse cenário de specialty e pensando em Brasil propriamente dito. E sua análise nos ajudou bastante. E muito legal né, o Brasil também tem muito a ensinar, né, apesar de a gente às vezes se negar a essa realidade. Mas te agradeço aí pela presença, Adib, mais uma vez. Leandro, foi um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade de te parabenizar para discutir um tema tão importante na nossa indústria. Muito obrigado. É isso. Que venham outros debates e as portas seguem abertas aí, Adib. Obrigado mais uma vez. Fala, assinantes. Agradecemos mais uma vez aí vocês pela presença, por prestigiar o Panorama Talks. E fica a dica, siga o nosso canal no YouTube, ative as notificações e o Panorama Talks está disponível também no panoramafarmacêutico.com.br e nas nossas redes sociais. Obrigado e continue por dentro aí de tudo que acontece no mercado de medicamentos e especialidades. Um grande abraço.